Durante a manhã, logo para abrir as hostilidades, nós tivemos aqui connosco, foi a primeira intervenção que tivemos a partir aqui do estádio Algarve, o presidente da Associação de Futebol do Algarve, no fundo nos deu as boas-vindas e abriu as hostilidades e falou depois, fazendo aqui um ponto de situação, também sobre o futebol algarvio, falando um bocadinho também do privilégio que é ter mais uma vez aqui na sua região e na sua associação a realização de um jogo tão importante como é esta Supertaça. E agora temos connosco o presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Vítor Filipe, porque, no fundo, teremos dois clubes frente a frente da Associação de Futebol de Lisboa e, portanto, convidamos também o Presidente para estar aqui connosco. Agradeço este bocadinho que nos disponibiliza e perguntar-lhe também, primeiro como Presidente, como é que se vive um jogo. É verdade que são arquirrivais, são dois clubes dos mais importantes que temos no nosso país, mas como Presidente da Associação, como é que se vive um jogo destes? Muito bem, boa tarde, Miguel. Obrigado também pelo convite. Vive-se sempre com uma certa emoção. E porquê? Porque, quer queiramos, quer não, são os dois clubes que mais representativos do futebol português, sem desprimor de maneira nenhuma para o Porto e para as outras equipas, mas é sempre o Benfica Sporting, independentemente de ser para a Liga, ou para a Taça de Portugal, ou agora para a Supertaça Cândido Oliveira. É sempre com grande entusiasmo e os adeptos acabam sempre por viver estes jogos, mesmo que estejam fora, neste caso do Distrito de Lisboa, aqui no Algarve, que nos recebe sempre de uma forma muito hospitaleira e sempre de uma forma muito simpática. É viver com grande entusiasmo desportivo este encontro. O Presidente vive um jogo destes com alguma emoção, com algum nervosismo, ou vive mesmo como Presidente e, portanto, tranquilo no seu lugar e só que espera que tudo corra bem e que ganhe o melhor? É isso, é uma frase feita, mas tem que ser assim. Porque o que nos interessa são dois clubes filiados na associação e acabamos por querer que as coisas corram bem desportivamente, que não haja qualquer incidente e que efetivamente ganhe aquele que apresentar neste momento melhores condições, que nós já sabemos, por aquilo que temos acompanhado, que não serão as melhores em termos de condição física ou outra, mas é sempre com grande entusiasmo e com alguma distância. A distância também QB, porque eu também sou desportista, joguei futebol durante muitos anos, vivo o futebol, gosto muito disto. Estou aqui porque gosto, estou aqui porque quero estar aqui e é sempre com grande entusiasmo, mas, como o Miguel disse muito bem, sempre com algum recato, o que é natural. Presidente, gostava também que fizesse aqui um ponto de situação e falasse um bocadinho da Associação de Futebol de Lisboa, que é uma das associações que tem mais clubes, tem clubes importantes. Eu sei que todos os clubes são importantes para o nosso futebol, mas é natural que haja uns que têm mais adeptos, que têm outra força social, como é o caso do Benfica e do Sporting. Iniciou funções, não foi há muito tempo. Que ponto de situação é que faz? Que balanço é que se pode fazer nesta altura já? Muito bem, o que acontece é que dos 254 clubes que estiveram inscritos à época passada, em 20 e 24, 25, tivemos 254 clubes. Neste momento, em função dos clubes já inscritos, já temos 140, comparativamente com os anos anteriores, perspectivamos que este ano vamos ter mais clubes inscritos, o que é muito bom. Depois, é verdade que nós, pela primeira vez, já há muitos anos que não tínhamos 6 clubes a disputar a primeira divisão nacional, portanto, na Liga 1, o que é também bom e prova e demonstra que a Associação de Futebol de Lisboa e os seus clubes filiados estão a trabalhar bem. Depois, na segunda divisão, neste caso a Liga 2, temos 3 equipas, não 3 clubes, porque o Benfica e o Sporting também estão na Primeira Liga. Temos também o Benfica, Sporting e Torriense, porque este ano desceu o Mafra e esperemos que regresse depressa, mas é bom, todos os clubes são importantes, todos os clubes fazem uma mais-valia para o futebol português, inclusivamente até mesmo destes 254 da época passada, são os clubes não só de Lisboa, mas a nível nacional, que dão depois, que são o viveiro para as equipas profissionais e também para a nossa seleção nacional. É muito agradável, tenho vivido bem, é uma casa que eu já conhecia porque acompanhava a gestão há muito tempo, do Dr. Nuno Lobo, mas é natural que cada um tenha a sua forma de ser, de estar, algumas alterações que se fazem em função do seu jeito, neste caso do jeito da minha equipa e da minha direção, mas as coisas estão a correr de acordo com o esperado e de acordo com as expectativas que foram criadas. Presidente, como é que com tantos clubes se dá ou se consegue dar a atenção necessária e se calhar atender a pedidos, a necessidades de tantos clubes, uns mais importantes do que outros, mas todos naturalmente com as suas necessidades e com a sua importância nas suas regiões? Tal e qual, porque o Distrito de Lisboa tem 16 concelhos e são muito diferentes uns dos outros, mas é por isso mesmo que há pouco dizia que estou aqui por gosto. Nós temos uma equipa que somos 42 membros dos órgãos sociais, somos 9 membros na direção e vamos nos desdobrando. Nós queremos estar em todo lado,
porque é a nossa obrigação, quando nos candidatamos, ouvir as preocupações das pessoas e depois, junto da Federação, que nos tem dado um apoio sem limites, e junto também do EPDJ e dos órgãos que têm a ver com quem lidera o desporto, a própria Liga também, apesar de nós não termos uma relação muito próxima, é mais com a Federação do que com a Liga, mas quer com o Dr. Reinaldo Teixeira, quer com o Dr. Pedro Proença, temos mantido uma relação de grande proximidade, de grande solidariedade em relação às questões que fazemos e que colocamos, mas o que nós temos que fazer temos que criar arte e engenho para chegar. O campo que está com dificuldades, a junta de freguesia ou a própria Câmara, o próprio pavilhão, o próprio campo de futebol de praia, porque nós queremos também dinamizar o futebol de praia, tudo se faz quando há gosto, quando há vontade, quando há determinação. Costuma-se dizer que a boa vontade é metade do assunto resolvido e é isso que nós queremos, é estar disponíveis para ouvir e depois junto das instâncias superiores, não só desportivas como também governamentais, podermos pedir para que ajudem naquilo que for possível os nossos clubes, os clubes filiados na Associação de Futebol de Lisboa. Presidente, temos hoje frente a frente o Benfica e o Sporting. O Presidente já falou no início da sua intervenção destes dois clubes. Nem sempre as coisas dentro do campo estão do agrado de um ou de outro e, portanto, há sempre algumas... Ou as relações nem sempre são espetaculares entre os dois. Tenta-se manter essa boa relação, mas depois a bola entrar ou não dita muita coisa e o Presidente sabe isso melhor do que eu. Como é que o Presidente da Associação de Futebol de Lisboa gera isso? Portanto, gostava que todos se dessem bem e que isto fosse uma paz tranquilíssima ou entende que às vezes é difícil? Miguel, eu vou pela primeira questão. Eu gostaria que todos se dessem bem, porque independentemente do fervor de cada clube clubístico e depois também em função de cada um defender o seu emblema, é bom que os próprios presidentes, os próprios órgãos sociais dessem o exemplo. Uma coisa é estarmos aqui com fervor do próprio jogo, em que nós, cada adepto puxa pelo seu clube, outra coisa tem a ver com o exemplo que vem de cima. Eu fico muito contente e muito agradado quando vejo, por exemplo, o Dr. Frederico Varandas com uma relação de proximidade com o Sr. Rui Costa, com o Presidente do Benfica, o Presidente do Sporting, porque isso depois também acaba por ser um bocadinho em cascata, porque se os adeptos, se nós percebermos que a própria cúpula se entende, é um bom exemplo. É bom que haja um espírito de amizade, de relação e que dentro do campo nós disputamos sempre a jogada com o fervor que cada um põe em cada jogada, no sentido de ganhar. Mas o que é importante é que o ambiente seja o melhor e o exemplo que eu peço é que venha de cima e por aquilo que eu me apercebo, quer da parte do Presidente do Sporting, quer da parte do Presidente do Benfica, até agora têm dado bons exemplos disso. Presidente, só para terminar, o que é que espera do jogo de hoje como Presidente, mas agora acima de tudo como adepto do futebol e como antigo praticante, porque acredito que também veja o jogo com esse olhar, não é? Claro, quero que seja um bom jogo de futebol, que os adeptos saiam daqui satisfeitos e que digam que valeu a pena. Aqueles que vieram hoje de vários pontos do país e aqueles que estão aqui de férias, que venham ao estádio e também nós sabemos que há uma grande quantidade de imigrantes que aproveitam por estar aqui de férias também e ver o jogo, que quando saírem do estádio, que digam que valeu a pena, independentemente do resultado final, independentemente da sua equipa ganhar ou não. Mas pelo menos que seja um bom jogo de futebol e que as pessoas digam valeu a pena vir ao estádio do Algarve. Muito bem. Presidente, agradeço ter estado aqui este bocadinho e pode deixar o microfone. Agradeço ter estado aqui connosco. E bom jogo já agora. Tudo corra bem.